Bom dia a todos e a todas. Prazer estar aqui em Bento Gonçalves. Agradeço ao convite da Bravin. Agradeço também o apoio aqui do Dr. Nilson, delegado da Receita Federal em Caxias do Sul, da Roberta, que está com a gente aqui. E é importante a gente trazer a Secretaria de Fazenda, né? E no caso tem até o município de Caxias aqui que está com a gente, a Sandra e a Márcia. Até porque o Simples Nacional, ele não é um produto, não é um regime tributário administrado pela Receita Federal do Brasil, né? É um regime tributário administrado em conjunto pela União, Estados e Municípios, pela Receita Federal, Secretaria de Fazenda dos Estados, Secretaria de Finanças dos Municípios, porque não tem só tributo federal no Simples Nacional. Nós temos 6 tributos federais, mas nós temos também o ICMS, que é estadual, e nós temos o ISS, que é municipal. Então, é por isso que é um regime administrado em conjunto pelos 3 níveis da federação, né? Eu sempre trago isso aqui para que a gente já se localize, né? Falar, a Receita Federal vem aqui falar sobre o Simples Nacional. Não, o Ministério da Fazenda vem aqui falar sobre o Simples Nacional por meio do Comitê Gestor do Simples Nacional, que é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, que é composto por 8 pessoas, é um colegiado onde se decide a regulamentação do Simples Nacional. Não se decide lei, né? A lei complementar é decidida no Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República. Então, essa parte nós não tratamos, da parte da legislação em si. Nós tratamos da regulamentação. Vocês não vão ver um decreto presidencial, um decreto do presidente Temer, regulamentando o Simples Nacional. Isso não existe, de qualquer presidente, né? Existe a lei complementar. Depois da lei complementar, tem as resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional, que regulamentam o Simples Nacional. E essas resoluções são decididas por 8 pessoas, 4 delas são da Receita Federal, inclusive o presidente do Comitê Gestor é o próprio secretário da Receita Federal, o Dr. Jorge Rachid. Temos 2 representantes de estados, 2 secretários de Fazenda de estados. Atualmente é São Paulo e Paraná, que são os titulares. Nós temos 2 representantes de municípios. Um é secretário de Finanças, que representa as capitais. Atualmente é São Paulo, o município de São Paulo, que é o titular. E a Confederação Nacional de Municípios, que inclusive o presidente da CNM é aqui do Rio Grande do Sul, o Dr. Paulo Zilkowski. E o representante dos municípios representando a CNM também é do Rio Grande do Sul, que é o senhor Eudes Cipel, do município de Santa Cruz do Sul. Então, essas 8 pessoas que decidem a questão da regulamentação do Simples Nacional. Atualmente, nós temos o regulamento nosso pela Resolução 94/2011, nós tínhamos várias resoluções esparsas e consolidamos numa só, que é a 94 de 2011. E a Secretaria Executiva do Comitê Gestor, que funciona em Brasília, onde nós trabalhamos, eu trabalho lá, a Roberta representa os estados na Secretaria Executiva do Comitê Gestor também, da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul. Então, nós que executamos as ordens do Comitê Gestor, e lá tem gente da Receita, de estados e municípios também. Então, tudo é decidido de forma conjunta, colegiada, pelos 3 níveis da federação. Quem faz o quê? Nós regulamentamos, nós construímos os sistemas, sistema de cálculo do Simples Nacional, que é o PG-DASD, o sistema de opção, o sistema de exclusão, né? A Receita, estados, Distrito Federal e municípios atuam junto ao contribuinte. Então, tanto a Receita, quanto o Estado, quanto o município pode indeferir pedido de opção pelo Simples Nacional. As empresas pedem a opção. Qualquer um deles pode indeferir ou deferir, aprovar ou não aprovar. Qualquer um deles pode excluir a empresa do Simples Nacional, seja por débito, ou por ultrapassar limite, ou por alguma outra vedação legal. Pode excluir a empresa do Simples Nacional. Qualquer um deles pode fiscalizar, pode lançar o Simples Nacional. E quando um deles vai lançar o Simples Nacional, não vai lançar só o seu tributo, lança o Simples Nacional no seu conjunto, né? Os 8 tributos que fazem parte da cesta. E conduzem o contencioso administrativo, né? Então, quando, por exemplo, uma empresa é excluída do Simples Nacional pelo Estado do Rio Grande do Sul, a defesa da empresa é feita no Estado, porque foi o Estado que excluiu, né? Então, a defesa, o contencioso administrativo é feito
naquele órgão que fez o ato administrativo de indeferimento de opção, de exclusão do Simples Nacional, uma defesa numa fiscalização, numa autuação, por exemplo. Quem autuou? A defesa naquele órgão que autuou. Tá? Então, a atuação em si, ela é feita, a atuação junto ao contribuinte é feita pela Receita, pelos estados, pelos municípios, de forma compartilhada e conjunta, sem um tirar a competência do outro. Consultas. É a Receita que resolve a maior parte. Então, tem uma consulta sobre legislação, tem uma dúvida sobre legislação, é a Receita que resolve a maior parte das consultas, né? Se for uma consulta só de ICMS, especificamente de ICMS, é o Estado que resolve, ou especificamente de ISS, é o município que resolve. Mas, geralmente, para saber se pode ou não pode optar, quando que ultrapassa ou não o limite, dúvidas assim gerais sobre o Simples Nacional, é a Receita Federal que tem a competência de resolver. E quando vai para a dívida ativa? Quando vai para a dívida ativa, vai a PGFN que inscreve em dívida ativa, seja os tributos federais, seja o ICMS, no caso do Rio Grande do Sul, que é o ICMS, a PGFN que inscreve o ICMS do Simples Nacional em dívida ativa, seja o ISS do município, também é a PGFN que inscreve. Salvo se o Estado ou o município resolve gerir essa dívida ativa do ICMS ou do ISS, pode fazer um convênio com a PGFN e passa, então, a inscrever o ICMS ou ISS do Simples Nacional na sua dívida ativa estadual ou municipal. Eu sei que o Estado do Rio Grande do Sul não fez o convênio, então o ICMS do Rio Grande do Sul, calculado no Simples Nacional, é inscrito pela PGFN. Caxias do Sul, como é que funciona? Não tem convênio também, então o próprio ISS de Caxias do Sul, ele é inscrito pela PGFN, a maior parte do ICMS, do ISS, também é inscrição em dívida ativa federal, tá? Pela PGFN. Bom, essa é a parte inicial, então, para vocês entenderem como é que funciona, no geral, no Simples Nacional, né? Vamos agora para as mudanças trazidas pela Lei Complementar 155 de 2016. A primeira delas, com relação ao parcelamento, que até já venceu o prazo, foi criado um parcelamento especial em 120 meses, e já passou esse prazo, foi no começo do ano, né? Mas eu trouxe essa tela aqui para explicar como é que funciona o parcelamento no Simples Nacional. Tá? A empresa tem dívidas do Simples Nacional, como é que eu parcelo? Até 2011 não tinha parcelamento nenhum. Tinha que pagar à vista, né? E a dívida tem que ser mantida em dia, senão a empresa fica sujeita à exclusão do Simples Nacional. Tá? Então, até 2011 não tinha parcelamento, o próprio Parlamento brasileiro considerava que o Simples Nacional é um benefício tributário, tem uma redução de carga tributária, então não havia razão para ter parcelamento. Depois, com as sucessivas crises econômicas, 2008, 2009 principalmente, criaram o parcelamento convencional, que é esse que continua ativo em 60 meses, né? Esse foi, a partir de 2012 ele existe. Então, a empresa em dificuldades, ela pode fazer um parcelamento convencional em 60 meses. Esse pode fazer sempre, sendo que existe um limite de uma vez por ano. Se a empresa fez o parcelamento, continua em dificuldades, no outro ano ela pode desistir daquele parcelamento, fazer um novo e incluir a dívida do parcelamento anterior. Quer dizer, esse parcelamento convencional ele está aberto e continua aberto. Tá? Eu antecipo perguntas, né? Tem vários programas de parcelamento do governo federal, do estado, do município, às vezes, que permitem redução de multa e juros. Tá? No caso do Simples Nacional, isso não existe por enquanto, porque tudo no Simples Nacional tem que ser aprovado por lei complementar. Né? Então, o parcelamento convencional, em 60 meses, ele foi aprovado por lei complementar, porque envolve ICMS e ISS. Então, não pode ter uma medida provisória, um projeto de lei ordinária do Congresso, criando ou modificando alguma coisa do Simples Nacional. Então, o convencional foi aprovado por lei complementar. Esse especial, que a única diferença dele era de 60 para 120 meses, que durou 90 dias, ele foi por lei complementar também. Então, para que tenha, no futuro, um parcelamento especial do Simples Nacional com redução de multa e juros, tem que ser por lei complementar também. Tá? Então, é por isso que a dívida do Simples Nacional
A única possibilidade existente hoje é esse convencional em 60 meses, tá? Que continua ativo e pode ser feito uma vez por ano. Ok. Vamos para a parte principal das mudanças para o ano que vem, a questão dos limites, né? O limite atual do Simples Nacional é 3.600.000 de faturamento por ano e vai passar para 4.800.000 por ano. Lembrando que esse limite ele é dobrado, né? Dobrado por quê? Porque a partir do ano que vem, a empresa vai poder faturar 4.800.000 no mercado interno e mais 4.800.000 em exportações, né? Então, na prática, pode chegar até 9.600.000 de faturamento anual uma empresa optante pelo Simples Nacional. Esses limites, interno e externo, não são intercambiáveis, né? Então, uma empresa não pode faturar 7 milhões no mercado interno e 2.600 em exportações. Não, é 4.800 e 4.800 mesmo, eles são separados. E eles são tão separados que as tabelas do Simples são aplicadas duas vezes. Aplica uma para o mercado interno e aplica outra para o mercado externo, né? Porque, às vezes, vamos supor que a empresa vendeu 3 milhões no mercado interno e 1 milhão só em exportações, né? Então, se somasse os dois, ela ia subir de faixa, ia pagar uma alíquota maior em uma das tabelas. Então, por isso que é separado. Os 3 milhões que vendeu no mercado interno aplica uma vez na tabela, 1 milhão que vendeu em exportações aplica na tabela separada, aplica pela segunda vez na tabela. Sobre os valores exportados, não paga ICMS, PIS/PASEP, COFINS, IPI e ISS. Então, tem impostos que na tabela de exportação não são pagos. Quer dizer, calcula normalmente lá as alíquotas do Simples Nacional, mas diminui, tira os percentuais daqueles impostos que não incidem na exportação. Quando é exportado, o que paga? Paga só imposto de renda, CSLL e CPP, que é a cota patronal previdenciária, que é o chamado INSS patronal, né? Então, na exportação só paga 3 tributos. Os demais não paga quando exporta. A diferença para o ano que vem é que o ICMS e o ISS não sobem, é 3.600 e continua 3.600. Qual vai ser a consequência disso, né? A consequência disso é que, em determinadas situações, você vai ter uma empresa optante pelo Simples Nacional em 2018, porque está dentro do faturamento de 4.800, né? Mas não vai pagar o ICMS e o ISS no Simples Nacional porque ultrapassou 3.600 ou, em alguns casos, 4.320, porque existe uma margem de tolerância durante o ano que pode ultrapassar até 20%, que eu vou explicar daqui a pouco, né? Então, são poucas empresas nessa situação, mas vai acontecer, né? Uma empresa ela ultrapassou, por exemplo, 4.320 no ano, que é 3.600 mais 20%. Ela é optante, porque não ultrapassou 4.800, ela está no Simples Nacional, mas vai pagar só os tributos federais no Simples Nacional. Para o ICMS e para o ISS, ela vai estar no regime normal de débito e crédito, como qualquer outra empresa, né? Não vai ter diferença de uma empresa não optante. Os estados com até 1% do PIB nacional poderão adotar sublimite de 1.800, não é o caso do Rio Grande do Sul. E o limite de faturamento do microempreendedor, ele vai passar de 60 para 81 mil reais ano, né? Lembrando que a indústria de bebidas alcoólicas ela vai poder optar pelo Simples Nacional, vou explicar daqui a pouco como é que funciona isso, mas não pode ser MEI, né? O MEI, existe uma lista de atividades que pode ser exercida pelo microempreendedor individual, e as bebidas alcoólicas não estão nessa relação. Produção de bebidas alcoólicas não está na relação das atividades que podem ser exercidas por microempreendedor individual, tá? Então, pode ser optante, mas não pode ser MEI. Pode ser Simples Nacional normal, pelas tabelas normais, mas não pode ser microempreendedor individual. Como é que funciona para saber se eu posso ser optante ou não? Então, em janeiro do ano que vem, como é que faz? Como é que eu sei se eu posso optar pelo Simples Nacional ou não? Uma empresa que já está em atividade, tá? Ela pode começar, então, pode fazer a opção, se no ano anterior ela faturou até 4.800.000 reais. Então, ela pode fazer a opção, tá?
Aqui está errado, tá? Desculpa. Para iniciar o ano pagando os tributos federais no Simples Nacional, porque aqui ela ficou até 4.800.000, ela pode optar pagando os tributos federais. Agora, se no ano anterior ela ficou até 3.600.000, ela pode pagar também o ICMS e o ISS no Simples Nacional. Quer dizer, ela começa como optante, porque ficou dentro de 4.800.000, né? E se ela faturou até 3.600.000, ela começa em janeiro pagando o ICMS e o ISS também no Simples Nacional. Quer dizer, se durante o ano de 2017 o faturamento da empresa ficou até 3.600.000 no mercado interno e mais 3.600.000 em exportações, pode ter isso também, ela começa pagando todos os tributos no Simples Nacional. Ela é optante e paga tudo no Simples Nacional. Se o faturamento ficou entre 3.600 e 4.800, ela começa como optante, mas já começa pagando o ICMS e o ISS por fora. Tá? Não paga no Simples Nacional, ela paga por fora. O próprio sistema de cálculo já aponta esse impedimento, já não calcula, já não vai aparecer o ICMS e o ISS lá na guia do Simples Nacional. Então, aqui, a empresa que faturou no ano anterior entre 3.600.000 e 4.800.000, que é 2017, iniciará o ano pagando somente os tributos federais no Simples Nacional. Quer dizer, só começa com os federais, o ICMS e o ISS já começa pagando por fora. Tá? Bom, começou em janeiro, começou optante pelo Simples Nacional, e para fazer a opção pelo Simples Nacional, é simples, é só ir no portal do Simples Nacional e lá tem lá serviços do Simples, opção pelo Simples Nacional, preencher algumas informações lá, faz o pedido de opção, tranquilo. Esse pedido de opção em janeiro vai poder ser deferido ou indeferido, e uma empresa em atividade, ela tem o pedido indeferido por dois motivos principais, tá? Na verdade, são três, mas um deles vai deixar de existir, né? O primeiro deles é porque a atividade é vedada. No caso de vocês, vai ser permitido, então não vai ter mais esse problema. Segunda hipótese da opção não ser aprovada. Tem dívida. Tem dívida com a Receita, tem dívida com o Estado ou tem dívida com o município. Então, tem que resolver essa dívida, esse débito tributário, até o final de janeiro. Tá? Apareceu esse débito tributário, tem que resolver, tem que parcelar, tem que fazer alguma coisa até o final de janeiro para a opção ser aprovada. E o terceiro problema é quando vocês estão com algum problema na inscrição no Estado ou no município, inscrição estadual ou inscrição municipal. Às vezes o Estado ou o município apontou problema na inscrição, vocês têm que resolver esse problema com o Estado ou com o município até o final de janeiro também. Tá? Bom, começou, então, em janeiro, agora você quer saber até quando que eu continuo pagando pelo Simples Nacional. Tá? Eu comecei no ano anterior. Eu fiquei dentro de 4.800, eu pude optar, né? Ou eu fiquei até dentro de 3.600, além de optar, eu pago tudo no Simples Nacional, então eu comecei. Bom, aí, durante o ano é que existe a margem de tolerância de 20%, tá? Para continuar, quando uma empresa ultrapassa até 20%, ela vai ser excluída do Simples Nacional, mas no ano seguinte. Então, existe essa margem de tolerância para ficar dentro de 20%, até o final do ano, continuando pagando os tributos dentro do Simples Nacional. Tá? Se ultrapassa 20%, já sai no mês seguinte, não é no ano seguinte, é no mês seguinte. Então, como é que fica para saber se eu continuo ou não? E aqui está errado de novo. Para continuar a pagar os tributos federais no Simples Nacional, o faturamento não pode ultrapassar 5.760.000. Se ultrapassar, está fora do Simples Nacional no mês seguinte. Tá? Por que 5.760? É 4.800.000 mais 20%. Existe uma margem de 20%, que até o mês que chegar a 5.760, continua pagando dentro do Simples Nacional. Agora, o ICMS e o ISS, ela começou pagando porque ficou dentro de 3.600, né? Para continuar a pagar o ICMS e o ISS no Simples Nacional, o faturamento no ano não pode ultrapassar 4.320. Então, começou pagando, porque no ano anterior ficou dentro de 3.600, até atingir 4.320,
continua a pagar o ICMS e o ISS no Simples Nacional. Ultrapassou 4.320, no mês seguinte, deixa de pagar o ICMS e o ISS no Simples Nacional e, então, passa a recolher só os tributos federais no Simples Nacional. Qual é a Roberta vai esclarecer melhor. O fato de você deixar de pagar o ICMS no Simples Nacional, aqui, equivale a uma exclusão atual, né? Como é que funciona hoje? A empresa é Simples Nacional, ultrapassou 3.600, mais 20% de tolerância, está fora no mês seguinte. Hoje, ela está fora de todo o Simples Nacional, né? A partir do ano que vem, ultrapassou 4.320, ela vai estar fora só do ICMS e do ISS, mas para o ICMS e para o ISS, vai ser como se a empresa tivesse sido excluída do Simples Nacional para eles, né? Para esses dois impostos, tá? Então, são as regras próprias de uma empresa excluída do sistema para eles. A empresa que faturar no ano entre 4.320 e 5.760 pagará até o final do ano somente os tributos federais no Simples Nacional. Quer dizer, ultrapassou o limite de tolerância do ICMS e do ISS, mas não ultrapassou o limite de tolerância dos tributos federais, vai continuar pagando até o final do ano só os tributos federais. Essa empresa que ultrapassou 4.800, mas não ultrapassou 5.760, ela vai poder começar a pagar, vai poder começar 2019 como optante? Ela ultrapassou 4.800, mas não ultrapassou 5.760. Não. Por quê? Porque em 2019 volta pela mesma regra de início. Isso aqui vale para todos os anos, tem? Então, para iniciar 2019, pagando os tributos federais, eu vou corrigir isso aqui depois, no Simples Nacional, ele tem que ficar no ano anterior dentro de 4.800. Para começar 2019, pagando o ICMS e o ISS no Simples Nacional, ele tem que ter faturado em 2018 até 3.600. Então, isso aqui todos os anos, por isso que é a regra de entrada, todos os anos é observar essa regra para começar, né? E depois existe a regra para continuar no ano, que é a regra de permanência. Então, a regra de permanência é, ultrapassou o limite até 20%, continua até esse valor, depois está fora. Ultrapassou o ICMS e o ISS, mais que 20%, dá 4.320, até 20%, continua e depois no mês seguinte está fora. Tá? Assim que funciona. Quando ultrapassa 4.800, vocês têm que pedir a exclusão do Simples Nacional, valendo para o ano seguinte, né? Quando ultrapassa 5.760, vocês têm que pedir a exclusão do Simples Nacional, valendo para o mês seguinte. Tem que fazer o pedido de opção no portal do Simples Nacional. Mesmo que vocês não fizerem esse pedido, vamos supor que vocês ultrapassaram, declararam tudo certinho lá, não fizeram o pedido de exclusão. O próprio sistema de cálculo não vai calcular o Simples Nacional, ele não deixa calcular, ele já impede, fala que ultrapassou, não tem como fazer o cálculo, tá? É assim que funciona. Aqui tem uma gráfica, né, a partir de 2018, se ficar até 3.600, regra do Simples Nacional para todos os tributos, entre 3.600 e 4.320. A mesma coisa, só que o ICMS e ISS fica até o final do ano, e no ano seguinte não recolhe, mas é a coisa que eu já falei, né, não tem diferença não. Entre 4.320 a 4.800, paga só os tributos federais, né, e o ICMS e o ISS está fora. Entre 4.800 a 5.700, só os federais até o final do ano, no ano seguinte está fora. E acima de 5.760 está fora a partir do mês seguinte ao do excesso. Só graficamente repetindo o que eu já falei. Novas tabelas. Como é que funciona o Simples Nacional a partir de 2018, né? Atualmente, nós temos tabelas com alíquotas fixas. Nós temos 20 faixas, né? Cada faixa de faturamento tem uma alíquota fixa, e você localiza a faixa na tabela. Eu estou entre 1.920 e 2.180, vejo lá a alíquota total, vejo a alíquota de cada tributo, já é uma alíquota fixada, né? A partir do ano que vem, não, vai ser uma tabela progressiva. Uma tabela que vai ser aplicada uma fórmula,
que a alíquota efetiva é obtida pela seguinte forma: receita bruta nos últimos 12 meses, vezes a alíquota nominal, menos uma parcela a deduzir, dividido pela receita bruta nos últimos 12 meses. Qual que foi a finalidade dessa mudança na tributação? Que trouxe mais complexidade. A gente reconhece que o Congresso aprovou uma coisa muito mais complexa do que a sistemática atual, apoiada, inclusive, pelo SEBRAE, pelas empresas que representam as micro e pequenas empresas, mas é uma boa coisa, é uma coisa positiva, porque o que acontece hoje, sem a tributação progressiva, é que quando muda de faixa, você tem uma alta muito súbita de alíquota, né? Você começa, por exemplo, no comércio com 4%, e depois você ultrapassa 1 centavo da primeira faixa, passa a 5,47. Então, você tem o que chama de escada, né? Você vai ultrapassando, tem 20 degraus. Se ultrapassa um degrau, sobe muito a alíquota, né? De um degrau para o outro. E isso, em tese, faz com que as empresas parem nesses degraus. Fala, bom, daqui eu não passo, daqui ninguém me tira, né? Porque até aqui está bom. Então, essa tributação progressiva vai tirar esses degraus, vai fazer com que a alta das alíquotas seja mais suave, né? Seja suavizada. Eu vou apresentar para vocês daqui a pouco como é que funciona isso. Tá? Então, essa é a finalidade da instituição da tributação progressiva. E, para resolver o problema da complexidade, a gente tem que usar tecnologia, né? Então, vocês só vão informar lá no PGDAS-D, que é o nosso sistema de cálculo, qual foi o faturamento de vocês, inclusive nos últimos 12 meses, quem começar em janeiro como optante, né? Quanto faturou no mês, se vendeu no mercado interno, no mercado externo, quer dizer, presta as informações relativas à receita da empresa, e o sistema já calcula tudo, né? Já bota no liquidificador lá e calcula tudo e gera a guia. Então, utiliza-se a tecnologia para tentar resolver o problema da complexidade. Tem uma planilha, um arquivo Excel, que eu vou deixar para vocês aqui, pode ser distribuído à vontade, que auxilia a achar, a partir da receita bruta nos últimos 12 meses, auxilia a localizar a alíquota efetiva e quanto que é o percentual pago de cada tributo, né? Eu vou direto para o anexo 2, que é o anexo de indústria, né? O anexo 1 é comércio. Pode ser. Ok. Vamos lá. O anexo 1 é comércio, o anexo onde vocês vão trabalhar é o 2, que é indústria, né? Então, como é que funciona a indústria? Já tem ali um valor, a única coisa que vocês vão colocar nessa planilha é receita bruta nos últimos 12 meses. Porque é isso que define a alíquota, tá? A alíquota do Simples depende do faturamento nos últimos 12 meses. Então, colocando R$180 mil aí, pode dar Enter, a alíquota efetiva é 4,5%, né? Que é a mesma alíquota que tem no anexo 2 hoje, isso não mudou. Então, as alíquotas de começo no Simples Nacional permaneceram iguais. Comércio 4%, no caso de indústria 4,5%. Qual que é a diferença entre o comércio e a indústria? Por que a indústria é um pouquinho maior? Por causa do IPI, né? Diferente do comércio. E os serviços normalmente começam com 6%, depende do anexo. O anexo 3 começa com 6%. Quer dizer, as alíquotas de saída elas não mudaram, tá? Permaneceram igual. Como é que funciona com relação ao ICMS? Nós vemos aqui que 4,5% é a alíquota efetiva que uma empresa que fatura até R$180 mil ano vai pagar no Simples Nacional, que é a primeira faixa. 4,5% sendo 0,25% de RPJ, 0,16% de CSLL, 0,52% de COFINS. Chegamos no ICMS com IPI com 0,34% e ICMS com 1,44%. Tá? As empresas que produzem bebidas alcoólicas, elas vão pagar esse ICMS no Simples Nacional? Vão pagar. Vão pagar porque a gente sabe que a Roberta vai estar disponível para responder perguntas depois. A gente sabe que a bebida alcoólica tem substituição tributária no ICMS, correto?
Mas a parte da empresa, a receita da empresa, ela paga dentro do Simples Nacional, paga na alíquota do Simples Nacional, então vai pagar 1,44. Ela vai cobrar por fora a substituição tributária para frente, que é o que ela tem que pagar de ST de quem compra dela, tá? Mas a parte da empresa mesmo, que ela vende, o ICMS próprio, ela paga dentro do Simples Nacional. Então, nesse caso aqui, ela vai pagar dentro de uma alíquota de 1,44, tá? Bom, coloca 181 mil reais, por favor. Deu 4,52, né? Era 4,5, foi para 4,52. Então, aqui é a diferença, né? Que antes, quando mudava para 181 mil reais, na indústria subia para 6 e alguma coisa. 5,47 mais meio, 6,07, né? Então, subiu só 0,02. Coloca 182, por favor. R$4,54. Então, essa é a diferença, né, da tributação progressiva, que vai ser a partir do ano que vem, uma tributação fixa, que funciona até 2017. Tá? É complexo, traz complexidade, mas o sistema faz isso automaticamente. Vocês podem usar essa planilha para fazer simulações de carga tributária, né? Está disponível. Tem pessoal da área contábil aqui? Tem, né? Legal. Ok, tem bastante gente. Aqui tem anexo 3, anexo 4, todos os anexos tem aqui, então vocês vão poder utilizar isso para todas as situações, tá? Coloca, por favor, 3.600 ali no RBT 12. $12,33 é a alíquota efetiva, sendo 3,95 de ICMS, ok? 3.610. Diminuiu, né? Diminuiu para 10,06. Por que diminuiu? Porque o ICMS zerou para zero, né? Veio para zero, o ICMS zerou. Essa tabela, ela procura ver situações muito assim, redondinhas, né? Aquela situação assim, muito tranquila. Mas a gente sabe que tem algumas situações, nós vimos aí que uma empresa pode pagar ICMS no Simples Nacional ou pagar ISS no Simples Nacional, mesmo que o faturamento durante o ano tenha atingido 4.320. Né? Então, tem algumas situações onde, apesar de ter ultrapassado 3.600, o ICMS vai estar incluído no Simples Nacional. Isso, o aplicativo, quando vocês informarem lá a Receita Bruta, ele vai fazer isso automaticamente, vocês não vão ter dúvida quanto a isso. Tá? Então, essa planilha é as situações mais redondinhas assim, que a lei previu, né? A lei previu que o ICMS é até 3.600, ela está aí, calculando até 3.600, ok? Eu acho que então vai ficar disponível, qualquer dúvida que vocês tenham sobre a planilha depois, a gente pode esclarecer nas perguntas. Podemos voltar para a apresentação? Alt Tab. F5. Ok, vamos continuar então. A mudança do setor de bebidas alcoólicas para o ano que vem, a lei diz o seguinte: a bebida alcoólica não pode, quem trabalha com bebida alcoólica não pode ser optante pelo Simples Nacional, exceto nas seguintes situações: micro e pequenas cervejarias, micro e pequenas vinícolas, produtores de licores, micro e pequenas destilarias que produzam ou vendam no atacado bebidas alcoólicas. Tá? Já veio pergunta para a gente, o que é micro e pequena cervejaria, o que é micro e pequena vinícola, né? Micro e pequena destilaria. Nós não podemos inventar conceito. Então, é quem fatura a partir do ano que vem, até 4.800 no mercado interno, e mais 4.800 em exportações, está nesse conceito. Tá? Então, nós não vamos inventar conceito. O conceito está na lei, que é o critério de enquadramento. Desculpa, só queria confirmar a situação. Nessa seguinte frase, que produz e venda no atacado bebidas alcoólicas. Isso eu estou, inclusive, vendendo no varejo. O varejo sempre pôde.
Ah, então aqui está adicionado o atacado também. O varejo sempre pôde vender bebidas alcoólicas, né? Você vai no restaurante, ele pode vender bebida alcoólica. Você vai no mercado, ele pode vender bebida alcoólica. Ele já podia optar pelo Simples. O comerciante varejista sempre pôde optar pelo Simples Nacional, vendendo qualquer coisa, tá? A indústria, o comércio atacadista, não, ok? A redação legal tem um problema aqui da seguinte espécie. Quem vai poder vender no atacado é a micro e pequena cervejaria, micro e pequena vinícola, licor e destilaria. Mas um atacadista que só venda bebida alcoólica continua não podendo. Continua não podendo. A redação ficou esquisita. Eles podem não ter tido essa intenção, entendeu? Quando a gente vai interpretar essa regra, ele deixou, deu a entender que se eu vendesse, se a vinícola vendesse atacado, ele não poderia. Aí eu fiquei com essa dúvida aí. Não. Mas isso é só atacadista mesmo. O atacadista puro que venda a bebida alcoólica não pode, tá? Mas a própria vinícola, porque a lei fala o seguinte: micro e pequenas cervejarias, micro ou pequenas vinícolas, fala assim, não pode bebida alcoólica, exceto as produzidas ou vendidas no atacado por. Essas 4 aqui. Então, essas pode fazer tudo. Tá? Uma cervejaria, uma vinícola, produtora de licor ou destilaria, ela pode fabricar, pode vender no varejo, pode vender no atacado. Pode tudo. Tá? Comércio varejista sempre pôde, nunca teve dúvida. Comércio varejista sempre pôde optar pelo Simples Nacional. Só ficou uma restrição, que eu acho que não foi a intenção do legislador, mas foi a forma como escreveram, né? A forma como está escrito na lei, que um atacadista puro que venda a bebida alcoólica não pode optar pelo Simples Nacional. Pode ser também que a maior parte desses atacadistas fica acima do limite, não sei, pode acontecer, né? Mas tem muitos atacadistas que vendem muito, né? Mas realmente um atacadista puro que venda a bebida alcoólica não pode optar a partir do ano que vem. Continua não podendo optar a partir do ano que vem. É a única restrição que sobrou. Tá? Tem uma condição legal, né? E essa condição a gente não escreveu na lei, isso veio do SEBRAE, dos parlamentares, né? É a questão de ser regular. O SEBRAE tem um programa excelente de empresa legal, empresa regular. Então, a condição para ser optante é que a empresa esteja registrada no MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E que obedeçam à regulamentação da Anvisa e da Receita Federal quanto à produção e comercialização de bebidas alcoólicas. Tá? Aí já me perguntaram se o produto tem que ser registrado também. Eu entendo que sim. Né? Eu entendo que a empresa tem que ser registrada e o produto também tem que ser registrado no MAPA. Tá? É a regra que a lei trouxe. A regra do MAPA. Eu não falo sobre isso nas minhas palestras sobre o Simples Nacional, mas como vocês são um setor novo, que estão entrando agora a partir do ano que vem, né? O Simples Nacional, ele não afeta a tributação sobre a entrada de produtos, ou mercadorias ou insumos. Tá? Então, na parte de entrada, é igual a qualquer empresa, optante ou não optante. Então, se você vai comprar no mercado interno, ou se vai comprar importado, não muda nada. É como se fosse não optante. Então, paga todos os impostos, ou a empresa paga na compra, ou o vendedor já paga por ST, né? Então, na compra não tem diferença nenhuma ser optante pelo Simples Nacional, só tem diferença na venda, no momento da receita, obtenção da receita da empresa. Tá? Então, não altera os tributos relativos à entrada de mercadorias ou insumos, seja do mercado interno ou de importações. Se houver, por exemplo, um programa do governo federal ou do governo estadual, né, no ICMS, para tratar de forma diferente um insumo do setor vitivinícola. Tratar diferente, questão da entrada do produto, seja imposto de importação, seja ICMS, seja PIS/PASEP e COFINS de entrada. Essa mudança que for dada para um setor vitivinícola que afeta a entrada, beneficia todo mundo, se optante ou não. Tá? Porque não é o fato de ser optante que vai modificar a situação da entrada de mercadorias ou de insumos
na empresa vitivinícola, ou qualquer empresa do Simples Nacional. Controle de produção. Eu também não falo isso nas outras palestras, só aqui, né? E depois os nossos colegas da Receita Federal aqui estão para responder perguntas também. Os controles de produção foram instituídos para se ter controle, né, de vazão de produtos e tal. E quando isso está na lei complementar, quando os refrigerantes entraram no Simples Nacional, porque os refrigerantes entraram antes, né? Faz 2, 3 anos já que os refrigerantes conseguiram entrar. Quando os refrigerantes entraram, houve um acordo com o Congresso Nacional. A gente concorda com a entrada, mas nós não podemos perder o controle, né? Os mesmos controles que uma empresa não optante tem que cumprir, uma empresa optante vai ter que cumprir também, né? Então, foi colocada essa condição, e por isso que nós colocamos um artigo na resolução, que é o 72A, no nosso regulamento, dizendo que, se houver controle de produção, afeta também a empresa optante pelo Simples Nacional, né? Aí, com relação aos custos, a Receita sempre está preocupada com a questão dos custos, inclusive a empresa não optante tem uma compensação lá no PIS/PASEP e COFINS, né? Mas qual é a situação de hoje? A situação de hoje é que os controles de produção estão suspensos, né? Os mecanismos de controle de produção estão suspensos. A regra é a seguinte: a instalação desses instrumentos de controle de produção é efetuada em cada caso por meio de ato declaratório executivo emitido pelo Coordenador-Geral de Fiscalização da Receita. Ele é CNPJ a CNPJ, né? Então, se a Receita ela decide que uma empresa tem que estar sujeita a controle de produção, é feito um ADE, empresa a empresa, ou numa relação de empresas. Os produtores artesanais de cachaça, por exemplo, não estavam obrigados ao antigo Sicob, sobretudo porque as questões operacionais específicas, método de produção artesanal e volume de produção não justificavam tal medida. Sim. Ainda assim, ainda que a resolução do Comitê Gestor preveja a obrigatoriedade, porque lá na resolução está escrito lá que, se a Receita exigir, ela pode exigir. A própria lei complementar, quando ela falou que tem que ser registrado no mapa, né, e tem que obedecer à regulamentação da Receita Federal, quer dizer, se a Receita exigir, a empresa tem que cumprir, né? Mas, então, a explicação da Receita é a seguinte: ainda que a resolução preveja, ela só se dará nos termos e condições definidas pela Receita Federal, que, no momento, avalia nova solução para o controle de produção, desenvolvido pela Casa da Moeda do Brasil. Ou seja, apenas após o desenvolvimento dessa solução, nos padrões e custos definidos pela Receita, é que se avaliará a instalação nos estabelecimentos produtores de bebidas. Quer dizer, está suspenso, por enquanto. O sistema anterior, ele era caro e, segundo a Receita, não cumpria com o princípio de eficiência, quer dizer, não estava atendendo nem as empresas, nem a Receita, né? Então, isso está em estudo pela Receita, e quando vier a haver alguma coisa, né, eles vão, com certeza, se preocupar com a questão de custos também, e não vai ser para todas as empresas, né? Só vale a pena ter controle de vazão de produção se a produção for significativa, né? Se tiver uma empresa com produção bastante alta, né? Então, nós não sabemos se vai chegar numa pequena empresa, se esse controle de produção vai chegar numa pequena empresa. A resposta é: a Receita pode exigir? Pode. Ela vai exigir? Vai depender dessas condições no futuro, né? Por enquanto, não tem essa exigência, houve uma dispensa dessa exigência, né? No caso das empresas optantes pelo Simples Nacional, havendo a implantação do novo sistema, serão objeto de instalação quando as condições técnicas e o interesse fiscal, e aqui a gente envolve custo também, né, ou justificarem e nunca o contrário. Essa resposta ela foi dada pelo setor de fiscalização, pela SUFIS, né, que é a Subsecretaria de Fiscalização da Receita Federal em Brasília, quando a gente falou: olha, eu vou lá no Rio Grande do Sul, né, apesar de eu ter apoio do delegado aqui, que está lá para responder perguntas, eu quero saber o que eu falo para eles lá sobre isso, né, porque eles vão perguntar. Para o Iágaro. Isso aqui foi do Iágaro, essa resposta. Então, eu trouxe a resposta da SUFIS aqui para vocês, porque eu não quero sofrer bullying, né? Não quero ter problemas. Bom, vamos lá. Autorregularização é uma coisa importante, é uma coisa que vocês estão chegando agora, né?
que as empresas que já são optantes já estão acostumadas com isso. Autorregularização é o sistema de malha fiscal. A Receita Federal usa isso há muito tempo, o imposto de renda da pessoa física, o jurídica, os outros impostos também. E os fiscos já estão usando no Simples Nacional, de forma conjunta. Nós temos os chamados alertas nacionais. Nós tivemos 4 fases de alerta já, a fase 4 terminou agora o prazo para regularização. E o que é uma malha fiscal? Uma malha fiscal é você comparar o que o contribuinte declarou para você com elementos que você tenha, né, para ver se ele está declarando certo ou não, né? Então, a gente compara, por exemplo, o que declarou no Simples Nacional de faturamento com cartão de crédito e débito, com nota fiscal eletrônica de entrada e de saída, que às vezes a saída pode estar baixa, mas está comprando demais, então, quer dizer, se comprou demais, onde é que está o produto, né? Compara com compras governamentais, as empresas que vendem para o governo, seja federal, estadual, municipal, a gente tem esses elementos também. Compara com, tem várias fontes de comparação para saber se o que ela está declarando está correto ou não. A novidade da Lei 155 é que a troca de informações, quer dizer, os fiscos podem trocar informações? Pode, né? A novidade é que no Simples Nacional, quando se envolve micro e pequena empresa, essa troca ela é livre, não depende de convênio. Pode trocar a qualquer momento informação entre a Receita, Estado e município. E eu nem preciso estar fiscalizando a empresa, porque o CTN atual exige que o dado seja fiscal, que eu esteja em procedimento fiscal para trocar informação livre, né? Aqui não, eu posso simplesmente trocar dados entre a Receita, Estados e municípios, e no caso do Simples Nacional isso já está sendo feito de forma bastante produtiva, né? E qual é a finalidade da malha fiscal? Faz uma notificação, você avisa lá no portal do Simples Nacional, então os escritórios de serviços contábeis já estão acostumados com isso. Você entra para fazer o cálculo no PGDAS-D, tem lá um aviso, alerta, né? Aí vem lá, olha, no ano passado você declarou que o faturamento seu no mês tal foi R$100 mil, mas pelos nossos controles aqui é 200. Então, você tem que retificar a sua declaração. Se você não retificar, nós vamos fiscalizar, né? Esse é o alerta. Então, uma coisa importante é que vocês já tenham consciência desse Big Brother, né? Do tributário que existe no Simples Nacional, em qualquer parte tributária, porque os fiscos têm muitas informações hoje para ser cruzadas, né? Então, o recado que a gente dá é que sempre declarem o valor real, seja de compras ou vendas, né, das suas operações. Inclusive, o SEBRAE tem um projeto nesse sentido, que é a empresa legal, até combatendo a corrupção do Brasil, né? Então, é bastante importante que vocês registrem os valores reais de compras e vendas, até porque, primeiro, porque é necessário, é bom fazer isso, e segundo, porque o controle pode, lá na frente, pegar uma empresa dessa, e, quando pega uma empresa dessa, complica demais, porque já está lá na frente e pode inviabilizar até a empresa, se for o caso, né? Esse assunto, cessão de mão de obra, eu trago em todas as apresentações, esse ano principalmente. Ele não é novo, ele não foi trazido pela 155, tá? Não é uma mudança da 155, ela vale desde sempre. A gente traz para vocês, não porque o setor vitivinícola presta serviços, né, e pode ceder mão de obra, não. O setor vitivinícola trabalha na indústria e no comércio, na industrialização e comércio. Mas, eventualmente, uma empresa dessa pode querer contratar uma outra empresa com cessão de mão de obra, com terceirização. E, até por conta das mudanças na legislação trabalhista, eu acho que essa informação é importante, né? As empresas do Simples Nacional não podem ceder mão de obra. Ceder mão de obra é você colocar o pessoal à disposição da outra, né? Ceder por dia de trabalho, ou estar lá para exercer uma determinada tarefa. Um banco, por exemplo, não pode contratar caixas terceirizados para atuar lá no banco. E essa empresa que terceirizou não pode ser optante pelo Simples Nacional. Na verdade, o banco pode terceirizar caixas hoje?
segundo a doutrina, segundo as mudanças que teve, até vai poder terceirizar, vai poder colocar caixas terceirizados. Um supermercado vai poder terceirizar os seus caixas também? Vai poder, segundo as mudanças que estão tendo por aí. Só que essa empresa que cedeu essa mão de obra terceirizada não pode ser optante pelo Simples Nacional. Tá? Terceirizar pode, mas ela não pode ser optante pelo Simples Nacional. Então, às vezes, vocês contratam, o ano que vem, vou contratar terceirizado para fazer determinada atividade na minha indústria, porque compensa, porque é mais barato. Às vezes pode ser uma fraude. Porque essa empresa está colocando no seu custo, o custo do Simples Nacional, e ela não pode ser optante. Então, ela pode estar cometendo uma fraude, e vocês podem estar participando dessa fraude, contratando uma empresa que está terceirizando serviço para vocês, sem poder terceirizar serviço para vocês. Tá? Só para empresas que são constituídas com a finalidade de terceirizar a mão de obra, não pode ser do Simples. Não pode ser do Simples. Desculpa, a gente que faz o MEI terceiriza. O MEI não pode terceirizar em nenhuma situação. O Simples Nacional normal tem algumas exceções que pode terceirizar, que eu vou falar agora. Serviço de limpeza, por exemplo, no MEI, ligar do Simples não poderia. Tem exceções, que é o anexo 4, que pode terceirizar. Tá? Por que o anexo 4 pode terceirizar? Porque as empresas do anexo 4 podem terceirizar. Pagam INSS por fora, eles pagam a Previdência por fora. Então, as empresas do anexo 4, eles pagam a Previdência fora do Simples Nacional, então eles podem terceirizar. Quem que está nessa situação? Construção civil, limpeza, vigilância e uns alienígenas chamados serviços advocatícios. Por que eu falo alienígenas? Porque o anexo 4 não foi criado para eles. O anexo 4 foi criado... Não, eles entraram depois. Né? A finalidade do anexo 4 era pegar essas atividades que a gente chama intensiva de mão de obra, e daí a Previdência não ia estar dentro, né? Então eu deixo terceirizar. Aquela retenção, quando presta serviço, tem uma retenção do artigo 31 da Lei 812, né, da Previdência. Tem a retenção deles, quando eles prestam serviços, né, terceirizados. Então, é para isso que foi criado o anexo 4. Aí, quando os advogados foram entrar no Simples Nacional, eles escolheram o anexo 4. Né? Eles escolheram o anexo 4. Lá, o projeto deles, eles colocaram o anexo 4. Por quê? Eu acho que talvez a Previdência é por fora, né? E como eles não reconhecem a mão de obra, então não tem Previdência também. Então, talvez seja isso. Mas eles estão lá, mas, em tese, como o anexo 4 pode terceirizar, infelizmente, eles também podem terceirizar. Porque o anexo 4 pode terceirizar, porque é exceção legal. Agora, então quem está no anexo 3 ou 5 não pode terceirizar. Tá? Quem está no anexo 3 ou 5 não pode terceirizar, não pode ceder ou alocar mão de obra. O MEI não pode ceder mão de obra nunca. Nem nesses serviços, nem em construção civil, nem em limpeza, nem em vigilância, não pode. O MEI não pode ceder mão de obra em nenhuma hipótese. Tá? Então, vocês podem contratar MEI para prestar serviço? Pode, por empreitada. Né? Eu tenho 10 portas para colocar lá, então pode contratar MEI, eu tenho 4 janelas para colocar, tem 2 ar-condicionados para instalar, mas, por dia, uma sessão de mão de obra é eu colocar um trabalhador à disposição, né, que está lá como um posto de trabalho. O posto de trabalho, o MEI não pode ser nunca, nem o MEI, e nem aquele empregado que ele pode contratar. Né? Pode ser ele próprio ou o empregado que ele pode contratar. Então, o MEI não pode terceirizar em nenhuma hipótese. Ok? Simples Nacional normal pode, só construção civil, limpeza, vigilância e advogados, serviços advocatícios. Acho que as minhas informações eram essas, eu vou passar para a Roberta agora e depois nós vamos estar disponíveis para perguntas. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês.